Hoje é noite de 31 de dezembro. Muito provavelmente para você que está vendo já é 2019. Feliz ano novo para todos nós. Pode falar o que quiser de 2018, mas para mim terá sido um ano de boas lembranças, porque foi quando começamos, sim, o My News, Maralu, que parece piegas, né? E mas é tão legal ver que o projeto andou, cresceu e conquistou vocês aí que estão nos assistindo. Muito, 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 muito obrigado a você que se inscreveu no canal. E você que não se inscreveu, tá esperando o quê? Ano novo, vida nova. Quem assinar o My News vai ter paz, saúde, sorte no amor e dinheiro. Tudo isso sem precisar se preocupar com a cor da calcinha na virada do ano. Nesse último programa de 2018, olhamos para o ano que passou e tentamos entender o que diabos aconteceu. Mas também vamos olhar para frente, consultar os astros e fazer nossas previsões para a política e a economia brasileira em 2019. Qual foi a sua palavra do ano em 2018? A minha foi oi. Oi? Fica ligado que o último Segunda Chamada de 2018 tá delícia, tá gostoso e olha, isso aqui parece que é a Jovem Pan, mas não é. Hoje a gente tem aqui, temos aqui o Andreasa com a gente, Mara Loquê, Marilise e Joel. Time muito bom e roda a vinheta aí, Bia. Bom, antes de mais nada, quero deixar claro que esse programa é gravado. Se o ariano Jair Bolsonaro tivesse dado uma olhada no horóscopo dele para o ano de 2018, ele leria que os meses de outubro e novembro que passaram registrariam a passagem de Júpiter por Escorpião, o que prometia um movimento agradável e prazeroso na vida sexual. Jamais saberemos se os astros estavam certos. O que todos sabemos é que pouca gente imaginava é que o ascendente em militar e com Lua em antipetismo, Mercúrio em Velho Testamento e o Saturno em corrente de WhatsApp levariam o deputado ao posto mais alto que qualquer capitão já alcançou no Brasil. Com o presidente Jair Bolsonaro vieram os pensadores Olavo de Carvalho, Ernesto Araújo, com globalismo, climatismo, entre tantos outros ismos, dos quais muita gente nunca ouviu falar. Eu começo com você, Carlos Andreasa, nosso convidado estreante de hoje. Opa. Você percebeu essa onda antes de todo mundo? Essa onda chegando? Eu explico, porque você editou o livro do Olavo, né? E pouca gente levava o Olavo a sério. Eu sempre levei o Olavo a sério, como editor também. Identifiquei lá atrás, não sozinho, né, um grupo de estudos editoriais, a gente identificou que havia uma demanda extremamente reprimida, o mercado editorial não era capaz de atender por livros liberais, de autores liberais e conservadores, ou conservadores. Isso tinha muito a ver com o fato de que o PT naquela ocasião, digamos que 2012, 2013, estava já há bastante tempo no poder, desde 2003. E é normal que haja a formação de grupos insatisfeitos em busca de literatura que informasse, explicasse do que se tratava. E foi nesse sentido que a gente identificou essa demanda. E o Olavo tinha uma obra já publicada, conhecida, era um grande sucesso na internet, extremamente pop, estava hypado, tinha os vídeos dele, milhões de views. E o mercado editorial, embora ele tivesse publicado, não era capaz de atender essa demanda. Ele era publicado por editoras pequenas ou de médio porte. Para mim era muito claro que se a gente pegasse um autor como aquele, a gente ia fazer tiragens muito altas, muito rapidamente e vender muito. Mas eu fui surpreendido porque a gente demorou 4 ou 5 edições em 2013 para atender a demanda. A gente sempre achava que ela era menor do que realmente era e se manifestou num fenômeno extraordinário. Quer dizer, agora o livro está vendendo mais, estou me referindo especificamente ao mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, mas ele nunca parou de vender. É um livro que vendeu esse tempo todo, desde 2013, algo como 3 mil exemplares por mês. É uma marca extraordinária. O Brasil é uma marca 300 mil livros vendidos até agora. Quer dizer, agora, nesses últimos meses, desde a eleição do Bolsonaro, ele vendeu 30 mil exemplares. Desde a eleição do Bolsonaro, tem a ver com o fato de que naquela live da Vitória ele botou o livro em cima da mesa, isso repercutiu. Mas é um autor que tem um público, formador realmente de uma geração. Quer dizer, essa onda liberal conservadora, você conseguiu identificar mesmo antes da recessão. Porque eu acho que o período recessivo foi tão forte que aumentou esse ódio ao PT, enfim, fez com que isso ficasse mais exacerbado. Mas, na verdade, ela já estava vindo aí com força. Já vinha sendo gestada há alguns anos, inclusive. Eu participei um pouco do que era o movimento libertário brasileiro.
Isso tem origem no Orkut, não é, Joel? Origens de Orkut, de discussões online ali, a criação de institutos aqui no Brasil, de think tanks, para pensar essas questões, para discutir pensamentos muito radicais que vinham. Começou bem pequeno, mas foi tendo um crescimento principalmente graças à internet, né? Foi ali o meio que se... O próprio Olavo, né? O Olavo, ele tinha uma presença nos jornais, por exemplo, que ele perdeu. No fim dos anos 90, ele era colunista do Globo e da época nos anos 90, não faz tanto tempo assim. Ele tinha uma presença relevante na mídia, mas ele perdeu essa presença, mas começou a crescer online muito. E ali que estavam os jovens, e não jovens também, as pessoas que estavam lendo, discutindo e querendo trazer aquilo. Para mim, naquela ocasião, era uma questão de mercado, sempre foi, né? Eu sou editor, eu publico tudo que eu acho importante para o debate público. Mas para mim estava claro também que, isso não tem nada a ver especificamente com esse momento, é a história do mundo, do pensamento no mundo. Onde há uma demanda por ideias, goste-se ou não delas, onde há um movimento intelectual em curso, onde o pensamento circula, há a gestação para médio e longo prazo de representação político-partidária. Naquela ocasião, eu não poderia esperar que tão rapidamente, e isso tem tudo a ver com a recessão que precipitou a manifestação desse movimento político-partidário, eu não poderia imaginar que o Jair Bolsonaro seria presidente agora, né? E também devo dizer que não considero o Jair Bolsonaro um aluno ou um seguidor do Olavo de Carvalho daquelas ideias. O Bolsonaro nunca leu o Olavo de Carvalho, talvez os filhos... Apesar do livro estar lá nas lives dele. É muito mais, a meu ver, um símbolo em busca de um lastro, de alguma representação intelectual, da mesma forma que o Paulo Guedes serviu para a economia, do que propriamente algo orgânico. Talvez os filhos do Bolsonaro, um ou outro, tenham lido a obra do Olavo, mas daí é que se possa dizer esse é o ideólogo do movimento bolsonarista. Acho que o movimento bolsonarista é desprovido de lastro ideológico. E é maior, né? Maior do que o público do Olavo, especificamente. Agora, mesmo sem ter lido, como é que você explica essa influência, inclusive, para indicar ministros para o governo? Eu não quero dizer que o Olavo, até porque eu estou falando de fora, que ele não tenha sido influente na indicação dos ministros, mas eu acho que ele foi muito mais uma chancela intelectual, que corrobora isso que eu estou dizendo aqui, do que propriamente a origem da ideia. Eu acho que tem outras pessoas ali no ambiente do bolsonarismo, inclusive alunos do Jair Bolsonaro, muito mais próximos, atuantes, influentes junto ao Bolsonaro, especificamente aos alunos do Olavo. Desculpa, alunos do Olavo, muito mais próximos do Bolsonaro, especificamente dos filhos, especificamente do Eduardo Bolsonaro, que, digamos, é o intelectual da família, que me perdoem os intelectuais, próximos a ele, fazendo essa ponte com a chancela do Olavo. Não acho que o Olavo tenha feito exercício político, pressão política, ou mesmo se mobilizado. Ele botou no Facebook lá, que achava o nome bom. E de novo, serve de lastro, né? Quer dizer, serve de base. Olha, nós temos para ministérios chaves, porque o Bolsonaro ele é perfeitamente coerente com o que ele falou na campanha. Ele não surpreende nada. Quer dizer, o Ministério da Educação, o ministro da Educação tinha que ser alguém com esse perfil. Ele disse que assim seria. Não é nenhuma surpresa. Iria surpreender se fosse o Mozart. E da mesma forma em relação ao Itamaraty, ao Ernesto Araújo. Então, o Olavo serve, a meu ver, de lastro, de âncora intelectual. Mas isso já estava dado. Esses nomes tiveram um outro encaminhamento passando pelo filho. A gente estava falando, você falou da recessão, mas eu acho que porque a gente falou de várias coisas muito legais aqui que eu gostaria de até pincelar todas um pouquinho. Primeira coisa, você falou da recessão, que foi o governo do PT vinha bem, aí teve a recessão. Mas eu acho que o mensalão foi um momento chave, um divisor de águas ali. Porque... Mas no mensalão, Tabet, você não tem a sociedade organizada pedindo mudança. Não. Mas todo mundo, porque a economia estava bombando. Exatamente. Então estava todo mundo indo passeando. Eu entendo, mas eu acho que foi uma quebra ali, porque o mensalão, o que aconteceu? As pessoas paravam para assistir TV Senado, TV Câmara. É verdade. E era uma coisa que nunca tinha acontecido no Brasil, pelo menos que eu não lembre na história recente, as pessoas pararem e acompanharem aquilo como se fosse uma novela. E todos os grandes cardeais do Lula caírem e só sobrar ele com aquela história de que eu não sabia de nada. E aí começa a virar para mim o Fla-Flu nasce ali, né? A coisa das pessoas começarem a tomar partido de partidos. E aí você falou do Olavo. O Olavo escrevia.
para jornais de grande circulação aqui, ele começa a ficar segregado dentro da própria imprensa, que começa a escolher um lado. A gente sabe que isso acontece. Não sei, eu tenho uma sensação um pouco diferente. Eu acho que teve um divisor ali, mas esse fla-flu mesmo começou a partir de 2013, quando a gente teve aquelas grandes manifestações. E depois na eleição em 2014. Que aí sim as redes sociais. Começa a desandar, a gente viu de fato daí as pessoas acompanhando muito. Acho que lá atrás era muito pequeno ainda, era mais jornalista, gente que gostava de política que começou a prestar atenção. Estou falando de algo mais embrionário. Mas a partir de 2014, sim. Aí eu acho que a TV Senado começou a ter mais audiência e esse fla-flu se instaurou. Tem uma recordação de um texto até que eu escrevi para a Folha no começo de 2014. Metade de 2014, mentira. Falando justamente das primeiras brigas nas redes sociais, as pessoas já se engalfinhando, terminando a amizade em 2014. Eu acho que é ali que realmente... Ali aflorou forte, né? Forte, A Aécio forte. Dilma ali aflorou Vocês forte. têm que considerar aí também, nesse mesmo momento, o surgimento da Lava Jato. Sim. Que também é fundamental nessa operação. E nós todos aqui, contando essas histórias, a gente está descrevendo a constituição da persona Jair Bolsonaro. Não. Ele se constitui de todos esses elementos. Quer dizer, ele identifica o antipetismo como algo importante, ele toma para si essa bandeira, toma do PSDB, por exemplo, que nunca a segurou, a bem da verdade, se constitui no antipetista usando a discussão dos valores, dos costumes, a coisa do kit gay, escola sem partido. Vai pro extremão, né? E aí você vê que, no aspecto de valor, é fundamental porque até aquele discurso memorável do Mano Brown no Palanque, na campanha do Haddad, aquilo ali é exatamente a descrição do que o Jair Bolsonaro fez e de que a esquerda brasileira perdeu o pulso da população brasileira. Quer Não dizer, entendeu o que estava acontecendo. Nada contra as agendas defendidas pelo movimento progressista no Brasil. São ótimas, são necessárias, faz parte. Mas o Jair Bolsonaro captou a questão fundamental de valor do brasileiro, de defesa da família, de propriedade privada, de patrimônio imaterial mesmo, que a gente pode considerar religião. E violência. E a segurança pública, Violência, entendeu? E aí depois vem... Um sentimento criado também desde o Mensalão, fortalecido pela Lava Jato, presente em junho de 2013, que é esse sentimento contra tudo que está aí, sabe? Contra essa corja podre que está aí, a gente quer sair, agora vamos fazer a limpeza, agora vamos botar para funcionar. Que foi a plataforma de campanha dele. Ele foi a pessoa que mudar tudo que melhor tá aí, ele entendeu resumiu o discurso que precisava ter. Mas o que é incrível em relação a ele, e pensando em retrospectiva, que o tornaria imbatível, é que ele não contratou um sujeito para um especialista, para um consultor, para montar um lugar ao qual ele deveria ir. Ele estava nesse lugar. Ele já era isso quando a consciência social, chamemos assim, do brasileiro, a demanda nossa, de modo geral, se deslocou e encontrou esse cara lá, pronto. Mas, Carlos, eu acho que ele ganhou também quando todos o subestimaram. Porque ele já estava nesse lugar, sim, mas todos os que estavam em lugares próximos a esse lugar que ele estava foram sendo derrubados como prioridade. Sim. Porque, todos nós, ninguém aqui acreditava, ninguém aqui já ir se acostumando. Não. Eu assisti a um vídeo seu, você falando assim, não vai ser. Não, eu tô apanhando até hoje por isso. Então, eu errei, pessoal. Todos. Não só você, nós também. Quer ver? Roda aí, Bia. Eu tenho a impressão que ficou bom pra Marina, sabia? A Marina, ela não pode ser descartada exatamente porque ela está no roxo. Ou seja, ela tem 10%, ela tem recall, ela não se uniu com um centrão de Lava Jato e vai explorar isso em Hoje setembro. o mercado dá como certo, pelo preço dos ativos, pelo que eles estão precificando, Alckmin presidente. Como o mercado reagiria a um segundo turno, Bolsonaro e Haddad? Como em 29 a Bolsa de Nova York reagiu. Mas o que eu ia dizer, o dólar a 4, nós fizemos essa conta outro dia, o dólar a 4 em 2002, se você aplica a inflação sobre o dólar e sobre o real, é dólar a 8. Então, se a gente tiver esse cenário que você falou, dólar a 4 tá barato, pode comprar. Tranquilo, né? Olha, em minha defesa, eu quero dizer que quando eu falei que ficou boa para a Marina, não foi para ela se eleger, não. Isso aí editaram, foi crocodilagem do pessoal lá de cima, porque eu era dos poucos aqui que falava que o Bolsonaro ia ganhar. Mas a gente não acreditava. Impressionante. Esse segundo turno era teve uma surpresa, na minha fantasioso. opinião, teve uma surpresa na fraqueza do Haddad enquanto candidato. Assim, na minha opinião, pelo menos, eu esperava
que o PT ia fazer uma campanha mais forte ali. E o Haddad se posicionar de uma Porque maneira... o Haddad tinha... No primeiro turno, ele adotou a postura do poste, realmente, né? Ele estava ali representando o Lula, apenas era só Lula, 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 Lula. Mas uma vez que chegou no segundo turno, você vai precisar trazer uma coisa... Você não precisa mais daquele voto da esquerda. Aquele voto da esquerda já foi para você uniu aquele voto. Você conseguiu sendo Lula. Agora você vai precisar falar com a população mais ampla, que não é só aquela população tão aguerrida. Mas e daí eu não acho tinha nada. E mesmo assim não foi a lavada histórica que acharam que ia Mas os ser em um certo inimigos momento. do Haddad, eu acho que estavam dentro do próprio PT. Acho Sabotaram que- eu fortemente, acho que claro. O Haddad teve... Mas foi mais ele mesmo do que qualquer outro. Gente, eu nunca acreditei no Haddad. Eu acho o Haddad sem carisma, sem jogo de cintura. Ele não é uma pessoa atraente do ponto de vista nem pessoal, como muitas pessoas apontam, muito menos político. Então, assim, apesar de eu sempre ter duvidado que o Bolsonaro chegasse lá, no segundo turno, para mim, não tinha dúvida. Assim, já quando a coisa estava se desenhando no segundo turno, eu não tinha dúvida que o Bolsonaro ia atropelar. Não tinha consistência política. Você sabe, Marilis, que eu fazendo uma retrospectiva aí, eu nunca acreditei na Marina Silva. Sempre achei que ela não tivesse, que o voto dela era uma espécie de recall e que ela ia acabar como acabou. Eu nunca tive dúvida de que o candidato do Lula, fosse quem fosse, está mais que gravado, estaria no segundo turno. Eu sempre achei isso. E eu achava que o Jair Bolsonaro seria competitivo. Porque uma coisa é não acreditar que o sujeito... E esse me parece ser o X da questão e o meia-culpa que a imprensa, o jornalismo brasileiro tem que fazer de modo geral. Uma coisa é levar o cara a sério e achar competitivo, mas achar que, de repente, ele não chegará ao segundo turno, não ganhará a eleição. Outra coisa é não levá-lo a sério. E eu acho que nesse Ninguém levou aspecto... ele a sério. E eu fico à vontade, Levaram. eu sempre levei, mas de modo geral não se levou o cara a sério. É verdade. Muito na É verdade. chacota. De modo que a É gente teve verdade. uma eleição aqui disputada pelos candidatos, mas também com a nossa cobertura histérica e, em certo sentido, deslocada da realidade. Quer dizer, a gente não discutiu o projeto que esses caras poderiam executar, nem se eles, tanto um quanto o outro, poderiam ser bons presidentes. Em determinado momento, a gente estava discutindo se o Brasil ia virar Venezuela ou se nós teríamos um Pinochet presidente. Exatamente. Quer dizer, delírio, Exatamente. delirante, uma campanha delirante. Então, esse que me parece ser o problema central. E a gente não pode esquecer o seguinte. Mas alimentado pelas campanhas também, né? Não sem vamos dúvida, esquecer mas disso. nós Alimentado entramos pelas nessa próprias narrativa, campanhas. Muita Joel. gente entrou, claro. Então, claro. e tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Não serve de muleta. Eu acho que esses votos seriam dele de qualquer maneira e acho que o Bolsonaro ganharia a eleição de qualquer maneira, mas houve o evento facada naquele dia Bem lembrado. 6 de setembro, que fez com que ele, que estava, e eu mostro isso, eu já mostrei, durante 10 dias estagnado na casa dos 20%, oscilando de 20, 21, 22, sempre dentro da margem de erro. Que foi um momento que as pessoas diziam que ele tinha chegado no teto. Eu escrevi um artigo pelo qual apanho até hoje, eu sou o teto, entendeu? Mas os números mostravam, quer dizer, faltava um mês para a eleição e ele estava estabilizado em 20%. Faltando 30 dias para uma eleição, você parado, é uma posição muito difícil, confortável, você é líder, mas você vai apanhar e tende a ter algum grau de sangramento. Essa era a tese que eu defendia naquela ocasião. Veio a facada e em 10 dias, nos 10 dias seguintes, o cara foi a 30%. Foi 10 pontos. Então não dá para dizer que isso não mexeu com a eleição. Claro. Eu até acho hoje em dia que esses votos seriam dele de qualquer maneira, afinal. Né? O voto tem um processo de maturação. Diante da facada, esse movimento apenas se precipitou. Eu acho que, na verdade, foi isso que aconteceu. Mas Eu não sei não, Carlos. Você acha que não? Eu vi eu lembro que eu estava em São Paulo. A gente até vai mostrar isso depois. Eu estava em São Paulo, a gente deu a notícia na hora lá, fazendo uma sabatina com o Haddad. E quando saí de onde eu estava, ali na Vila Olímpia, fui até o aeroporto, voltando, entrei numa loja de brinquedo, aquela loja de brinquedo que tem no aeroporto ali. E aí tinha umas funcionárias conversando. Deram a facada nele, você viu? Não ia votar nele não, mas agora eu vou votar. Porque se deram a facada nesse moço é porque tem alguma coisa. Muita gente embarcou nessa, sabe? E você falou que apanha muito, a gente também aqui apanha. Porque a gente já falou várias vezes aqui no programa que a facada foi boa para a eleição dele. Óbvio que a facada não é boa para ninguém, de novo, 1000 vezes. Ninguém quer um atentado, ninguém gosta disso. Todo mundo é contra a violência. Mas para... Objetivamente, sem Aumenta dúvida. a exposição dele na mídia. Aumenta muito, ele fica muito. Vulnerabilizou o cara. Ele deixou de ser E ele não, e ele ficou com uma desculpa para ele não Você participar sabe, de isso que o João discussões e falou, debates. isso que o João falou, que as campanhas faziam muito isso.
O Bolsonaro era o Darth Vader, né, da esquerda. Ele era o vilão, ele era o cara que ia bater nas pessoas, ele era o cara que os correligionários eram violentos. De repente ele era vítima do pior ataque. Não só vítima, como quando ele levou a facada, o que aconteceu foi que os outros candidatos deram uma trégua. Pararam de bater justamente porque não queriam ser vistos como insensíveis, oportunistas. E nesse momento é claro que o cara acaba crescendo. Eu vi muita gente saindo do armário nesses dias que se seguiram, depois do episódio. Teve o sair do armário, digamos, o voto envergonhado que apareceu. Exatamente. Pode ter tido também a mudança, né? Pode ter gente que iria acabar mudando para ele de qualquer maneira e talvez outros não fosse esse evento. Tem uma ideia sobre esse negócio da vítima que eu acho muito, muito consistente para essa análise do Jair Bolsonaro. Porque até então, até a facada, a vítima, e eu estou falando em termos de narrativos e percepção do eleitor, do cidadão, a vítima era o Lula. A narrativa do Lula era essa. Ele era o perseguido pelo sistema, Sim, ele era o injustiçado, ele era a vítima, preso, injustiçado. Toda aquela ladainha estrategicamente medida por ele e que, sem dúvida nenhuma, resultaria, nunca tive dúvida, em colocar o Haddad ou quem quer que fosse no segundo turno. Mas a partir do evento facada, surge uma vítima real. E aí, a vítima Lula, sinceramente, fica ridícula. É verdade. Vítima real no sentido literal, mas criou-se a ideia também de vítima do sistema, das forças que estão conspirando contra ele e todo o resto. Coisa que nas investigações mostraram que não é o caso. A partir daquele evento, a partir de 2017, quando acontece o evento Joesley Batista, Janot Joesley, como eu gosto de dizer, é um assunto, um livro em si a ser contado essa história, mas ali, de vez, a política também é toda jogada na lama, né, Joel? Quer dizer, já tinha esse sentimento anti-establishment que o Jair Bolsonaro consumia e era ele. Quando vem esse episódio, a política é toda jogada na lama, criminalizada em certo sentido. E quem sobra? Sobra o Jair Bolsonaro. Sim. Todo mundo quer saber o que vai acontecer com o Brasil em 2019. Como efetivamente Bolsonaro vai governar o país. Vai ser paz e amor, tiro, porrada e bomba ou vai continuar nessa vibe da campanha? O Paulo Guedes vai aguentar o tranco? Já que analista político não acerta mesmo, vamos ver o que diz a astrologia, por favor. Olá, eu sou Titi Vidal, sou astróloga e estou aqui para falar sobre 2019, um ano que tem uma tônica de mais rigidez, de mais extremismo, com uma tendência muito forte a um conservadorismo maior. A gente tem aí Saturno e Plutão caminhando para uma conjunção que fica exata só em 2020, mas 2019 a gente já está sob esses efeitos. Ao mesmo tempo, a gente tem aí uma lua em Virgem no mapa do ingresso do Sol em Áries, que é o mapa que a gente utiliza para fazer previsões coletivas em astrologia mundial. A lua está em Virgem, então a gente tem um povo mais exigente, mais criterioso e de olho mesmo em todos os resultados que são prometidos pelo governo, enfim, qualquer área, tanto no individual quanto no coletivo. Vocês acreditam nisso? Em astrologia? Não. Nada contra a astrologia. Eu fui dormir um dia, ninguém falava de astrologia. Acordei e estava todo mundo falando e não se parou mais de falar nisso. Não entendi o que aconteceu com o Quando Brasil. foi isso que você foi dormir? Alguns anos atrás, assim, virou um assunto, assim, é gozado, né? Eu não acredito, juro pra você. Porque Eu não acredito e não entendo. Eu sou canceriano, eu sei que eu sou câncer e meu ascendente é peixes. Aí todo mundo fala assim, nossa, você então deve ser uma pessoa super assim, assada. A pessoa parece que está descrevendo uma outra pessoa que eu nunca vi na minha vida. Não, não sou, então eu realmente não acredito. Mas vem cá, a gente está falando dessas previsões todas. Como é que vocês acham que vão ser esses primeiros 100 dias de governo Bolsonaro? Mara, você acha que já vai dar pro tal do mercado entrar numa lua de mel com o Bolsonaro? Ou a gente vai ter aprovar a reforma da Previdência? A reforma da Previdência. Eu acho que em 100 dias não aprova a reforma da Previdência, até porque eu acho que tem coisa da gente conhecer o que será proposto, porque a gente não sabe o que vem, né? É a do Armin, essa aí está sendo rifada, né? A atual está sendo... Exatamente, a atual está sendo rifada. Então, o que vem? E eu acho que nesses 100 dias isso vai estar mais claro. Agora, uma coisa que eu acho que pode acontecer nesses 100 dias, e acho que vai ser importante que aconteça, é uma confiança maior dos investidores, dos agentes econômicos, no avalista. Porque há ainda uma dúvida, dado as declarações que ele fala. O fato é que os investidores estrangeiros não voltaram, querem esperar para ver o que está. Então, talvez isso fique mais claro. Se o Paulo Guedes, se esse superministro é, de fato,
o superministro tem o poder que tem. Então, assim, a gente já tem informações, a questão, no outro dia, o Luiz Paulo Rosenberg, economista, estava conversando com ele falou que tem 2 pontos desse novo governo, ele está muito otimista com esse novo governo e que ele acha que referendo, que é o Moro e o Paulo Guedes. Então, vamos ver, eu acho que isso vai ficar claro, porque são muitas forças diferentes ali, que se contrapõem. Os 100 primeiros dias de governo, você acha que a economia vai dar algum... Eu acho que vai depender dessa sinalização. Mas eu acho que vai ter um otimismo, vai dar disso. alguma melhora. Eu também acho que talvez nos 100 primeiros não se aprove uma reforma da Previdência, mas acho que vai se aprovar no primeiro semestre, vai sair alguma reforma da Previdência aí, alguma coisa vai passar. No primeiro semestre, e provavelmente menos agressiva do que é que está aí, o que vai ser um problema. O que vai ser um problema. Porque vai ser um balde de água fria no mercado se for uma reforma muito... Se for muito pequena. Vamos ver como é que o mercado vai reagir a isso, mas alguma reforma vai acontecer. Eu acho que no primeiro semestre não, eu acho que é um processo para o ano que vem, e se for muito bem, a gente tem que pensar em termos de operação política também, né? Eu acho que tem um déficit de operação política que vai comprometer esses primeiros dias. Eu acho que tem se dá pouco valor e reproduz o discurso da campanha, se dá pouco valor à política, à atividade política, que ficou muito criminalizada no discurso do Jair Bolsonaro, sem a qual não há reforma. Tem que pensar também na natureza do sujeito. O Jair Bolsonaro, historicamente, é um representante de corporação. Não é natural para ele apoiar uma reforma liberal essa, como está já muito diluída e mastigada na Câmara, que se chama de reforma do Temer. Ele mesmo tem dito que ela é dura com o trabalhador. Ele reage, dando vazão à sua história, à ideia de uma reforma estrutural, se ele pudesse fazer algo de natureza infraconstitucional, sem ter que fazer emenda, puxadinho mesmo, eu acho que ele faria. Acho isso ruim. E a gente tem que pensar também no escopo da formação desse governo, né? O Bolsonaro é um líder reativo, e dessa forma ele assumiu muitos compromissos, tem muitas prioridades. Tem aquelas, e essas me parecem ser mais próprias aos primeiros 100 dias, aqueles compromissos na área dos valores, dos costumes, né? A redução da maioridade penal, flexibilização do Estatuto do Desarmamento, tudo isso que está contido aí, mesmo a discussão sobre escola sem partido, criminalização do MST, dos movimentos sem terra. Eu acho que isso aí é muito mais uma pauta prioritária, orgânica, basilar do Jair Bolsonaro para os primeiros 100 dias do que reforma da Previdência. E ainda tem o seguinte, ninguém chama o Sérgio Moro a deixar a magistratura e ingressar no governo, se transformar, portanto, no político, que é disso que se trata, sem ter assumido compromissos seríssimos com esse cara. Compromisso com o Sérgio Moro, nesse ministério que se desenha, da Justiça e da Segurança Pública, significa compromissos com um pacote legislativo. Sim. Então, também tem um pacote do Sérgio Moro legislativo, que nesse caso não é tão popular, porque vai mexer com os interesses dos políticos, né? Quer dizer, é anticorrupção. Não é popular no Congresso, né? Embora a população então, seja muito popular. Aí a gente vê um bando de prioridade dada aí, onde fica a reforma da Previdência, quer dizer, que não é natural para o Jair Bolsonaro. Então, eu não tenho a menor dúvida de que a coisa mais importante e que o próprio desenho do governo, não sei se vocês concordam comigo, inclusive os militares, é um governo que lembra muito do João Figueiredo, eu tenho falado muito sobre isso, muitos ministérios grandes para a área de infraestrutura, lembra o Ministério do Interior, do Figueiredo, ministérios que são, portanto, desenvolvimentistas, é um governo de desenho desenvolvimentista que precisa de investimento. Quer dizer, para esse desenho ser funcional, precisa da reforma da Previdência. Só que ela não me parece ser a prioridade do Bolsonaro. Eu acho que até ela porque vem... ele precisa... Pode falar. Até porque ele precisa dar uma resposta rápida para esse eleitorado que está ávido por essas mudanças e talvez, de fato, ele vá priorizar as coisas que são mais fáceis. Não, ele agora... Arrumar a economia... Mas olha realmente só, talvez não seja tão fácil assim. Mas a economia é um pilar que importante para a governabilidade dele. Porque a Dilma, ela perde a base aliada no Congresso quando a economia vai para o buraco. Sim. Aí a pessoa tem uma debandada geral e aí vem o impeachment. Então, e ele pega um país que está com pessoas que estão muito sofridas. Ele vai ter que fazer alguém chorar. Retomada. Por isso que eu acho que mostrar... ao contrário de você, eu não acho que essa reforma vem fácil, eu acho que ela vem, se duvidar, vem só no ano seguinte. Mas a economia, você sabe disso muito melhor do que eu, que sou jornalista, é movida a expectativas. Claro. Então, se houver um entendimento de que, de fato, essa equipe econômica, liderada pelo Paulo Guedes, tem autonomia para tocar esse projeto liberal, porque o que o mercado está vendo, o que os agentes econômicos estão vendo? Pela primeira vez, o país tem
uma opção liberal, de fato. Não é social-democrata, é um governo com uma economia totalmente liberal. Pois é, ele vai estar entre a cruz e a espada, então, porque ele tem esse pessoal que está com ele, que não gosta da reforma da Previdência, ele vai ter que tomar essa decisão e ele vai ter uma coisa que a gente não tem há muito tempo no país, pelo menos há 4 mandatos, que a gente vai ter uma oposição feroz e barulhenta. Né? Porque, assim, se o eleitorado do Bolsonaro está com uma expectativa que as coisas melhorem a partir já de amanhã, vai ter gente que vai torcer para tudo dar errado também a partir de amanhã. Mas tem algumas votações no Congresso que são mais fáceis de passar e que têm um poder de dar um estímulo de economia. Não sei se você concorda comigo, mas, por exemplo, cadastro positivo, a questão das fintechs, porque eu acho que o crédito volta. A independência do Banco Central. A independência do isso Banco baixa Central. juros. Então, assim, eu acho que o crédito vai voltar e vai voltar mais barato com essas medidas sendo aprovadas. E essas medidas eu acho que ele aprova fácil. Mas tem uma coisa que agrava aí, Joel, em relação à reforma da Previdência, de pensar que o Michel Temer quase aprovou. Sim. Né? Mesmo sob aquele conjunto de escândalos, ele quase aprovou porque tinha uma operação política. E não aprovou num ambiente desfavorável. Então, hostil. de alguma maneira, hostil. De alguma maneira, a gente, usar uma palavra popular, a gente entubou. Agora, o ambiente é altamente favorável. Sim. Não aprovar, falhar na aprovação de uma reforma da Previdência é uma bomba para o próximo governo, para além da mensagem econômica, também do ponto de vista político. Eu insisto nesse ponto. Falta coordenação, articulação política, liderança política a esse novo governo. O gabinete está muito claro. O Onyx Lorenzoni, que não me parece à altura do desafio, mas além disso está sozinho para fazer a coordenação política por enquanto. É pouco. Tem que conversar. Tem uma criminalização da política, a política jogada no lixo, que é contra qualquer iniciativa de reforma. Então, qual é o projeto do Jair Bolsonaro para a reforma da Previdência? O governo já começou. O governo, isso é uma coisa curiosa, eu acho, não sei se vocês concordam. Para mim, o governo Bolsonaro começou imediatamente após sua eleição, em função da fraqueza do Temer. Então, qual é o projeto para a reforma da Previdência? Não é o do Temer, não vai perfilhar o do Temer, que é maravilhoso, porque já está lá e encaminhado. Qual vai ser? Para enfrentar o sistema atual, não o entrante, não a capitalização. E outra coisa, tem um projeto? Que sem projeto você não consegue fazer política, você não convence ninguém de uma coisa que você não sabe o que é. E por falar em Temer, desculpa, já você quer falar alguma coisa? Não, a postura que o Bolsonaro adota sempre, a proposta dele, a ideia que ele vende é a seguinte: se o Congresso for contra, bom, eu tô com o povo, é a força do povo, é a pressão popular em cima do Congresso para fazer aprovar o que a gente sabe que é bom para o Brasil. Isso funciona, por exemplo, para reformas como a do Moro, que vão ser impopulares dentro do Congresso, mas que a população vai estar muito a favor daquilo que aconteceu com a ficha limpa, porque por é contra a exemplo, corrupção, a gente quer ficha limpa, a gente quer medidas contra a corrupção, enfim. A população vai estar disposta, sim, a brigar e a fazer pressão por isso. Outras reformas também essenciais para o Brasil, como a da Previdência, não. Daí ele não pode contar com um apoio popular aí, porque o povo não vai sair da sua casa para pedir uma idade maior para se aposentar, muito pelo contrário. Então aí ele vai ter que saber qual é a saída. Então a pressão popular não vai ter nesse caso. Uma bancada dos funcionários. E o Congresso também não quer. E o Congresso também, e o funcionalismo, as corporações também não querem. Duramente A afetado. bancada da qual ele faz parte, né? Historicamente, diga-se de passagem. A gente está falando do Temer aqui. Temer preso amanhã? Ou vou fazer um bolão aqui. Vocês acham que qual político grande estará preso nos próximos 100 dias? Poxa! Eu não vou responder, não sei, eu errei muito a previsão. Mas eu não gostaria de ver o Temer preso. Sinceramente, o Temer foi um bom presidente do Brasil. Podem me jogar pedra à vontade, foi um bom presidente do Brasil. Ele conseguiu fazer o teto de gastos, conseguiu encaminhar reformas importantes. Tudo bem, mas ele não vai ser preso porque o Lula também foi um bom presidente. Eu sei, mas eu estou fazendo, Mara, um discurso afetivo aqui. Não, eu também agora falo sério, eu acho que, posso estar errado, mas eu acho que a Lava Jato entra numa nova fase também. Eu acho que ela deixa de ser, e não acho que seja necessariamente bom, ela deixa de ser algo do Estado para se tornar algo encampado por um governo, né? E então entram alguns componentes políticos aí que talvez não façam a prisão do Temer ser tão necessária ou tão bem-vinda. No final das contas, o Temer não é um símbolo político, né? Ele é um velhinho que vai se aposentar, acabou a carreira, então não apostaria na prisão do Temer não, mas provavelmente estou errado e vou ficar triste se ele for Alguém preso. tem mais algum palpite aí? Não, palpite Eu acho bem complicado
não querer a prisão do Temer, Andreasa, porque o Temer não ser preso, eu acho que simplesmente confirma o discurso da esquerda de que tudo isso era um teatro que já estava armado. Não era pra salvar o tem Cunha uns esse teatro? uns Não era pra nomes salvar que o tem Cunha? que- Então- Mas com o Supremo, com tudo, né? Então, eu acho complicado e acho que o fato dele ter feito coisas boas para o governo, se ele tivesse aprovado a reforma, seria melhor ainda. Mas, eu acho Marili, que... você vê o seguinte... Uma coisa, Uma coisa, outra eu exatamente. não sou defensor do Temer, nunca vi na minha vida. Mas o Temer foi investigado, eu acho que foi o homem público investigado por mais tempo, em certo sentido até ilegalmente. Renovadas automaticamente a investigação, sem que houvesse elementos contra o cara. Porque no Brasil também a gente precisa falar sobre isso. Faz muito bem feito, né? Sim. Mas o fato é o seguinte, existem regras para se prender as pessoas no Brasil, como existem no mundo, e para se investigar, e para quebrar sigilo bancário. Quer dizer, o presidente Temer teve o sigilo bancário quebrado. Uma coisa inédita. Quais são os motivos para você quebrar o sigilo bancário de alguém? Você encontrou alguma coisa que motiva aquele movimento. No caso do Temer, você não tinha nada. E porque você não tinha nada, você quebrava porque você queria encontrar de alguma maneira. Mas era o Temer, Mas é isso, porque isso acontece no Brasil com todo mundo. Essa campanha, eu falo isso assim para apanhar mesmo. Essa campanha, inclusive contra o Haddad, contra o Alckmin, várias vezes, a sucessão de ações por improbidade aparecendo ao longo da campanha, na véspera da eleição. Quer dizer, a gente tem que ter cuidado também com essa criminalização da política. Tem um devido processo legal. Quantidade de políticos foram ceifados. O caso eu também não conheço, nunca vi na minha vida. O ex-governador lá do Paraná, qual é o nome dele que foi preso? O Beto Richa. Provavelmente está enrolado, mas o inquérito contra ele tinha 5 anos. Aí chega faltando 30 dias para a eleição, você prende o cara. Não, aquilo foi muito estranho. Interfere barbaramente no processo eleitoral. E aí você tira um cara, porque você tirou ele da competição, você está botando o outro. Sim. Então, assim, a gente precisa discutir a atuação do Ministério Público no Brasil nos últimos eu não estou anos. defendendo que o Temer seja preso Não, só porque eu é o entendi. Temer. Não, eu entendi. Mas Só assim, que eu acho que seja ele investigado... se provado, se provado, tem que ser preso. Exatamente. Claro, mas ninguém discorda disso. Eu queria porque não trazer... tem prova. É porque, assim, eu quero prova para prender as pessoas. Isso serve para o Lula também. Serve para todo mundo. Não dá para prender as pessoas assim. No Brasil, não... Assim, a Lava Jato é muito boa porque ela prende. Não. Ela é muito boa quando ela prende cumprindo o devido processo legal. Também tem que parar com essa mania, essa doença de prisão preventiva. A prisão do Lula, você foi contra ou a favor? Eu escrevi um artigo sobre isso, que eu li a sentença do Sérgio Moro. A sentença é um primor. Ela conta uma história que todo mundo acredita, mas não tem, no caso específico do triplex, não tem prova. Não tem prova para que o sujeito fosse preso. Eu tenho certeza que ele fez tudo o que está dito ali. A história me convence. É belamente contada. Mas e a comprovação? Alguém vai dizer, mas o crime que ele cometeu tem, por natureza, não ter comprovação. Mas, enfim, se não tem comprovação, não se prende as pessoas. A gente vai ficar sempre num ciclo doentio. Já no caso de Atibaia tem prova. Pelo menos aquilo que eu pude ler no inquérito, a formulação da denúncia, as informações que a gente tem até agora, tem prova. Então, não é porque é o Lula ou porque é o Temer, é porque é caso a caso. Porque hoje é contra esses caras que você não gosta, Andreasa, contra o vampirão, amanhã é contra você, Se você me disse Joel. que não tinha prova no triplex, e pode ser que a sua argumentação esteja correta, mas então o juiz Sérgio Moro e outros que discordaram de você erraram, então. Julgaram errado. E por quê? Daí você estava jogando provavelmente por um critério político, então, né? Por que um juiz erra nessa direção? Por que um juiz, quando não existe a prova... Não foi só um juiz. Algum juiz, o Moro, a segunda instância. Exato. Mas a gente tem visto uma movimentação. Se não existe prova, então o argumento que é político se torna mais forte. Eu acho que o sujeito erra e sem ter motivação política. Assim, a ideia de que o Moro fizesse parte de uma teoria da conspiração... Com Lula, um erro inocente com Lula? A ideia de que o Moro fizesse parte de uma teoria da conspiração iniciada lá atrás, cujo projeto não resultaria não com em se tornar... Isso não. Eu acho que tem um modus operandi que é da Lava Jato, que é maravilhosa, tem várias qualidades e várias vantagens, mas que passa inclusive pela delação premiada. Tem um modus operandi de se prender e de se fazer movimentações decisivas, inclusive aquela condição coercitiva que eu considerei absurda do Lula anterior. E olha, estou falando de alguém que não tem a menor simpatia pelo Lula, que trabalhou contra o lulopetismo. Eu acho que a gente entrou num ambiente cultural em que a delação premiada, em que delatar... porque o que é o delator? É alguém que está enrascado, ferrado,
provavelmente condenado, que busca colaborar com a justiça para se safar, acusando outra pessoa contra quem eventualmente não tem nada, do jeito nem é investigado. Essa acusação é frequentemente vazada com a colaboração da imprensa, arruina a vida daquele que foi delatado e pronto, esse cara está criminalizado. Esse é o modus operandi no Brasil hoje em dia. Hoje em dia o Brasil é um país de delatores. Eu não acho isso bom, mas é essa cultura da delação e da delação da palavra de alguém servir como prova que muitas vezes fundamentou as decisões do Moro. Mais do que a delação, então, é as consequências de uma investigação para a pessoa ser investigada. Eu conheço pessoas investigadas. Arruína a sua vida já de uma maneira, assim, você já passa um dia preso, você tem tudo travado na sua vida, sua reputação é jogada no lixo muito antes de qualquer condenação mesmo em primeira instância, né? Isso é diferente também do uso da delação, e daí é uma coisa importante, né? Você tem que poder, alguém que participou de uma operação criminosa, mas a delação, aquilo, né? ele não é... O delator, ele tem que ter provas. Mas muitas vezes o sujeito delator, com a promessa de ter provas, a delação... Tem vários exemplos. A delação foi vazada, aquilo nunca foi comprovado, mas o conteúdo destruiu vidas, destruiu reputações, assassinou reputações. Mas sozinho talvez não gere a condenação jurídica. E nesse mesmo, caso, Joel, do caso do triplex, a condenação do Lula é muito baseada na palavra de delator. E a palavra de delator, em qualquer lugar do mundo, a delação premiada funciona. Ela é um meio de partida. Ela é um meio a partir do qual se indicam caminhos de obtenção de prova. Ela não é prova, ela não é fim em si. No Brasil, algo que precisa ser corrigido, e eu acho que já começou a ser, a delação virou fim em si. Eu falo uma coisa da Mara, acuso a Mara, sem nenhuma prova, tá acabado. Mas acho que para quem defende esse tipo de modus operandi, a pessoa pensa o seguinte: bom, a gente chegou num nível de corrupção no Brasil tão grande, a roubalheira atingiu níveis tão estratosféricos que a gente precisa fazer alguma coisa para estancar a sangria e vamos abater pessoas. Exatamente isso. E aqueles que forem, acabou com a reputação de tadinho, não era para ser condenado. Espólio de guerra, dane-se. Nem reconhecem a existência, dizem, não, se não provou, mas alguma coisa devia ter. Então, e eles vão considerar que, assim, você vai perder gente ali. Gente inocente vai rodar nesse processo. Mas pelo menos eu vou chegar no cara que é o chefão, é o capo. Vamos pegar alguém. E aí a gente pensa, tá certo? Não tá. Né? Todo mundo tem que ter o mesmo direito diante da justiça. Você não pode condenar alguém que seja inocente. O delator é alguém de confiança. Como é que o cara é o pior, o cara é um canalha, um crápula e tá lá falando? Supostamente, a delação precisa vir corroborada com provas que não a própria delação. Então, supostamente, o sistema não faria isso. E engraçado é como o sistema também é burro às vezes, né? Acho que foi no início do mês, agora saiu quando o Pezão foi preso, tinha uma planilha lá e o Pezão era Bigfoot na planilha. Por quem é o cara que é o gênio e fala assim, vamos dar uma grana pro Pezão? Beleza, como é que põe o nome dele da planilha pra dar disfarçada? Põe Bigfoot. Ninguém nunca vai desconfiar. O sistema não se ajuda, né? Nessas horas. Bom, nessa época do ano, vários dicionários elegem suas palavras. A ideia é resumir o espírito, a vibe do ano, em uma palavrinha só. O Oxford elegeu tóxico. O Collins escolheu single use. O que significam essas escolhas, Marilis? É uma coisa que os dicionários fazem já há alguns anos, que é para adequar, na verdade, a língua, atualizar a língua, trazer para o dicionário o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão usando, pegar algumas palavras que já existem, que estão sendo usadas com outros significados, ou palavras que não existiam, que se incorporam na linguagem das pessoas. Por exemplo, uma palavra que não existia, que hoje a gente usa praticamente todos os dias, que é selfie. Selfie é uma palavra que não existia. Agora, o que eles fazem, além de criar uma lista com novas palavras, porque são várias palavras, é identificar uma palavra que teve uma importância durante um período. Ou porque ela cresceu, o uso dela cresceu muito naquele período, ou porque ela foi emblemática para simbolizar alguma situação. Então, por exemplo, o tóxico apareceu, o Oxford acabou detectando essa tendência. Aparecia, quando você colocava tóxico nos mecanismos de uso da internet, o que aparecia primeiro era o tóxico relacionado à química. Em segundo, aparecia masculinidade tóxica. De onde vem isso? Do movimento Me Too. As pessoas começaram a jogar essas palavras, então,
masculinidade tóxica, relacionamento tóxico, isso também dentro do mercado de trabalho, e eles detectaram esse aumento do uso dessa palavra. O single use, que não é... Isso, do tóxico, a gente pôde ver aqui no Brasil, foi uma palavra também bastante usada no último ano aqui. Single use, que foi a escolha do Collins, não é uma palavra, não é um termo tão usado aqui, mas o Collins já colocou esse termo ali na mira desde 2013, quando começou a se discutir a poluição nos mares por conta do plástico. Canudo, plástico. Então, a gente começou a ver vários dados aí, a ONU, inclusive, divulgou uma informação que eu acho bastante assustadora, que em 2050, se a gente continuar poluindo os mares com plástico do jeito que tem sido feito até agora, vai ter mais plástico no mar do que peixes. Então, assim, eu particularmente, acabei sendo bastante afetada por essas informações. Eu acabei mudando alguns hábitos que eu tinha em casa. Tem gente que não gosta, por exemplo, da lei que a gente teve aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi a primeira cidade no Brasil que baniu o uso de canudo, mas outra cidade, Santos, se eu não me engano, também. Essa lei é genial, né? Baniu o canudinho. Como é que você toma água de coco agora? Eu me perguntava, mas como é que vocês fazem aqui no Rio? Não, serve o copinho junto, que é muito mais plástico do que o canudinho, né? Dá o copinho descartável junto. Outras alternativas. Hoje você vai, por exemplo... Não tem o canudinho, deu o copinho agora. O canudo de papel. Mas aquilo é pé, aquilo lá dissolve no meio do drink. Não, olha, já tem algumas alternativas que estão sendo encontradas. Então, assim, hoje você vai nos bares aqui, você tem canudo de papel, que não é aquele canudo que fica 2 minutos lá e já se desmancha. Tem um canudo de macarrão, você já viu isso? Já vi. Um canudo de macarrão que tem gente que está usando. Sim. E para o consumo doméstico, eu comprei canudo de vidro, eu gosto de beber em casa com canudo. Comprei canudo de vidro, canudo de metal. Eu tenho canudo de metal também. Mas essa palavra é uma palavra que cresceu muito nos últimos anos e acabou sendo escolhida pelo Collins como enfim, o termo mais importante do ano. Posso fazer uma observação sobre esse negócio do canudo? Eu não uso canudo, não tenho nada com canudo. Eu me incomodo com a legislação. Aí é a parte liberal aqui. A existência de uma lei que proíbe o uso do canudo, a lei que proíbe o saleiro na mesa. Tudo de que o Brasil não precisa é de excesso de regulação, de lei, mais uma lei. Acho que esse tipo de argumento, você vê que você foi convencida, Marilis, com base nas informações disponíveis. Sim. E aí você muda os seus hábitos. A gente precisa acreditar na capacidade da cultura, de educar e de informar. Esse negócio de legislação permanente contra o canudo... Eu concordo com você. Não aguento. Eu sou totalmente liberal, por exemplo, acho um absurdo a coisa do saleiro e tal. Mas eu acho que nesse caso talvez a gente precise realmente ter alguma coisa mais efetiva para que as pessoas comecem a se conscientizar. Por que proibir o canudo? Porque, assim, essa é uma discussão totalmente elitista, entendeu? Num país que não tem, metade da população não tem esgoto, a gente ficar preocupado com o canudo que vai para o mar parece meio absurdo. Então, assim, baseada num símbolo, baseada no fato de que um dia um canudo entrou no focinho de uma tartaruga e isso foi captado numa câmera e aquilo gerou... Mas o canudo traz uma discussão maior do que todo o plástico que vai parar no oceano. Então, assim, há 25 anos... Mas esse é o ponto. Mas o ponto é que as pessoas deviam ser educadas em relação a isso. As pessoas estão se perdendo o canudo e não sabem por quê. Vou chegar lá. Em relação à lei, há 25 anos, a gente não usava cinto de segurança. As pessoas fumavam dentro de restaurante, dentro de avião. O restaurante só uma parte, eu sou a favor de que voltasse. Só para registrar. Só para ficar o registro, se puder voltar. Na gritaria, as pessoas usavam até esse argumento, assim, você precisa criar uma lei, que absurdo, cada estabelecimento deveria funcionar do jeito que quer, se pode fumar e pronto. Hoje, a maioria das pessoas, né, menos o Andreasa... O Andreasa vai sair daqui super bem. Deve achar... Acabar esse programa aqui, ele foi o cara que disse que o Lula não devia estar preso, que não quer que o Temer vá pra cadeia e que ele quer que volte a fumar em restaurante. Isso é maravilhoso. Mas deixa eu pontuar uma coisa. Além do cinto... Feliz 19, Andreasa. A lei do cinto, ela era importante em si mesma. Ela não era simbólica. Ela era algo que realmente diminuiu o número de mortes. Era eficaz. Sim. Gerou uma grita, mas ela é eficaz. A lei do canudinho não é uma lei que tem eficácia real. Ela é uma lei simbólica. Então, você Porque mesmo acha que as pessoas... isso? Não. Mesmo que as pessoas cortem o canudinho, isso não muda nada em termos do volume de plástico que a gente descarta enquanto sociedade. Aí que tá. O canudinho puxa outras coisas. Ele é simbólico disso. E as pessoas, pelo esforço do canudinho,
O que leva as pessoas... Pelo contrário, a psicologia humana é a seguinte, já que eu já fiz esse esforço aqui, eu estou liberado para não me importar tanto ali. Porque, não, pô, mas já aí tenho é uma até a lei do questão, aí é uma canudinho. questão de educação, mas É eu uma acho lei, que uma coisa é uma puxa lei, a outra. é um contrassenso. Se o simbolismo... A lei simbólica, ela pode ser importante. Por exemplo, economia de água. Então, às vezes, a gente tem tarifas mais altas aí para água, porque tem um esforço, em São Paulo a gente passou por isso, teve um esforço aí de economia, porque podia faltar água. Você joga um peso grande para as pessoas, mas as pessoas, se fizerem aquele esforço, um esforço simbólico, um esforço individual, cada um realmente tem um efeito real ali na coisa. O canudinho não, o canudinho é um esforço que você exige, que mesmo se todo mundo fizer, não muda nada. Mas eu acho que o canudo é só a porta de entrada para drogas mais pesadas. Então, mas esse entendeu? é o ponto. Porque não quando fazer você uma começa, As pessoas maior, burlam, você porque começa não a é se mais canudinho, agora é o conscientizar. copinho descartável, que tem muito mais plástico que o canudinho. Pronto, essa é a solução. Mas tá bom, solução. vou dar um meu exemplo pessoal. Eu troquei o canudo, só uso esses canudos, eu vivo com as minhas eco bags, eu sei, é uma discussão totalmente elitista, white people problem. Não tem problema ser elitista. Mas assim, de fato eu comecei a prestar atenção no meu consumo. Se eu vou numa loja e a mulher quer me passar um papel Mas você fez isso sem a celofane. lei. Você não tem uma lei para que as pessoas prestem atenção no consumo. Você tem Porque eu tenho trabalho, informação, uma consciência. que é o que o André estava falando e eu concordo com ele. A maioria das pessoas não tem. Então, isso pela que tá lei, errado, essas eu acho que pessoas pela têm que ter lei, essa educação. alguém vai parar para pensar, mas por que estão proibindo o canudinho? A pessoa que tem interesse vai... Eu quero acreditar que ela vai tentar entender o porquê daquela proibição. E eu tenho visto várias pessoas irem na mesma onda. Então, assim, até comprar saquinho para colocar legumes e frutas, para não usar aqueles plásticos, eu não consegui. Agora já tem, mas pedi para trazerem de fora, levo aquilo no supermercado. Eu sei que são ações super isoladas, mas eu quero acreditar que essa lei, que daqui a pouco, de repente, pode proibir a sacola de plástico no supermercado... Que é outro gente, absurdo. não Quase é um 100% absurdo, dessas gente. sacolas viram saco de lixo nas casas. Há 20 então, anos, gente. você Há usa 20 um saquinho, anos quase fazia 100%. reutilização. Vira saco Há de 20 lixo. anos, eu ia no supermercado na Bélgica, as pessoas levavam as suas eco bags, caixa de papelão para colocar suas compras. E o lixo Mas vai ter que era... comprar o saco de lixo depois também. Comprava o saco pronto, de lixo foi que igual. já era específico para o lixo X, lixo Y. Enfim, eu Mas quero a gente- acreditar não. que daqui 25 anos a gente vai conversar. Sabe o que você precisa? Mas Você vocês precisa de fugiram, medidas a sérias gente para a fugiu indústria. completamente do assunto. A gente tá falando da Da palavra. palavra. Qual que é a palavra? Aí virou ódio ao Tá bom, canudo. tá bom. A palavra não é Gente, canudo, vamos que a sair palavra desse não é programa canudo, com fama de né? eco Ódio ao chata. canudo. Eu não sou eco chata, Canudo, juro, a não gente sou. sabe que você não é. E você provavelmente está certo. Agora vamos lá. Pra fechar, qual foi a palavra do ano pra você? Para mim foi narrativa, porque perdemos essa ideia de que tem um consenso, tem uma realidade objetiva, é cada lado com a sua narrativa ali na política e em todo o resto, vivendo no seu mundinho paralelo e explicando, desde o caso do triplex do Lula até o que está acontecendo com o Bolsonaro, ou o que é que seja, explicando o mundo de acordo com a sua cabeça, com seus desejos. Marilis, eu já sei, canudinho. Mentira, qual é a sua palavra, Não, a Marilis? minha não é uma palavra, a minha é uma hashtag, uma expressão que eu uso muito e que, pra mim, ela foi realmente emblemática nesse ano, que é, meu Deus do céu, que gente chata do caralho. Gente, Que gente Chata. chata gente do chata caralho. É. Mara, Adivinha? eu não sei. Mercado. My News. Fofa, né? Fofa, uma querida. Andreasa, A minha palavra que ninguém usou e ninguém pensou nela, mas é a palavra para mim define 2018. Histeria. pra mim foi hipocrisia. Eu ia falar sobre isso, mas acho que a pauta caiu. Eu ia falar sobre histeria. Eu acho que todo mundo foi muito hipócrita. Dos dois lados, assim, aquela coisa do bandido favorito, um fazia uma coisa, perdoava, passava pano, todo mundo passando pano. Eu acho que essa Passar palavra, pano é uma na verdade, boa, né? vai Passar pano. ser uma palavra de forte tendência também para o ano que vem. Eu acho que a gente vai ver muita hipocrisia no ano que vem. Muita. Bom, já que você falou do My News, né, a grande revelação daqui do nosso canal foi você, Mara Luque, como comentarista esportiva. Estava melhor que Casagrande, Mauro César Pereira, PVC, etc. Mostra pra gente, Bia, como é que foi isso. Você não acha que está na hora do Brasil fazer uma revolução e trazer um técnico europeu que não tem essa história tipo Maurinho, Maurinho, Rabiola, Gabriola? Mourinho. O Casemiro jogou bem até Por quê? ser substituído. Porque estava jogando sério, estava jogando bem. E o Thiago Silva? Aquilo que é zagueiro de verdade. Thiago
Thiago Silva. Vem cá, a gente deu uma volta pra isso aqui. O técnico do Senegal, eu acho que esse cara tem uma produtividade alta, porque ele ganha menos de 1 milhão. E o Fernandinho foi culpado pelo Gil? Agora, só mais uma perguntinha pra você, que Sim, tem tudo é a de futebol. última? Será... Não, tem mais. Essa será a Copa das Surpresas? O nível dos times menores está se emparelhando com os favoritos? Eu vou te responder com uma palavra. Não, eu quero que você responda. Bélgica. Errou. Errei não, eliminou o Brasil. Mas Baixa a bolinha, baixa a bolinha pra caramba. Bom, tá aí mais uma previsão errada nossa. Mara, como é que andam os seus conhecimentos futebolísticos de lá pra cá? O que você acha que vai ser do Brasileirão ano que vem? Eu acho que vai ser muito bom. Olha aqui, a seleção brasileira pós-Copa, foi legal? Ah, não, voltou, Ainda dependemos não cabe, do Neymar? não, Até não quando quero. o Thiago Silva, esse zagueiro de verdade, poderá ajudar? Responde aí. Eu não sei. Antônio Você Taves? gosta de futebol, Carlos? Eu gosto, mas eu só me interesso, você vai entender o que eu digo, eu só me interesso pelo Flamengo. Todo o resto é supérfluo. Olha, nós somos favoritos da Copa América, afinal ela será aqui no Brasil e os nossos adversários não estão tão bem assim. Eu vou te falar, a seleção me dá uma brochada gigante. Só agora? Não, Nossa, mas já, tô não, já dá broxada. algum tempo. Tem Copa tipo, América no Brasil em 2019. e olha Quer só dizer, que- Tá vendo? que ideia! Comentarista. né? Que loucura o Brasil sediar uma Copa América. Tudo de que a gente... Copa não precisa, mas a Copa Copa- América... Exatamente. Copa América. Discutir o clima não precisa. É isso. Outro momento marcante do My News, pelo menos pra mim, a gente já falou disso aqui hoje, foi a notícia da facada do Bolsonaro. A gente estava entrevistando o Haddad quando tudo aconteceu. Antes da segunda pergunta do VT, a gente recebeu uma notícia agora. O candidato Jair Bolsonaro acabou de ser esfaqueado num evento em Minas Gerais. Parece que foi superficial, mas ele foi carregado para fora do evento. Eu queria que você falasse sua primeira impressão sobre essa notícia. Lastimável, isso é um absurdo. Sextou, aparece o senhor num GIF aí. O senhor aprova isso, ministro? Essa filmagem aí, especificamente, ou fotografias, no caso, mas foi filmagem também, foi exatamente da minha chegada aí na convenção do MDB. Asseguro aqui na frente das câmeras, Bolsonaro estava dopado. Não sei se era Rivotril, não sei se era Lexotan, alguma coisa deram para aquele cidadão. A gente conseguiu umas declarações bem contundentes, bem polêmicas, né? A Andressa falou aqui uma coisa boa, diz que aquela hora que você pergunta pro Haddad, o que o senhor acha? O que se passou pela sua cabeça? Ele falou, perdi. É possível. Mas ele ficou... Mas pelo menos ali eu senti uma comoção genuína do Haddad. Coração né? ali dentro. Não, de verdade, porque ele poderia ter tido mais um estranhamento, mas ele realmente ficou preocupado. Não, mas, gente, eu acho que é natural, né? Qualquer pessoa se assuste quando você fale que outra, mesmo que seja seu adversário, levou uma e ainda facada. mais dado o clima que a gente estava Eu vivendo. não sei, não. Eu acho que se fosse o contrário, se você falasse... Não, o contrário não, desculpa. Se fosse a mesma situação para outra pessoa, se chegasse ali, por exemplo, sei lá, Bolsonaro... Acabaram de dar um tiro no Bolsonaro. Se não fosse o Haddad, se fosse outras pessoas que eu vi durante a campanha, talvez a reação não fosse tão solidária e comovida como foi a do Haddad. Não, mas eu vi gente falando, mas ele não era a favor do armamento? Teve muita Isso gente. aconteceu muito, e gente esclarecida. Gente esclarecida que falou assim, bem feito. Mas vocês estão falando Bom, de gente se o armamento tivesse liberado, que não teria- outros candidatos, pessoas em geral. Sim, as pessoas com as quais a gente convive, assim. Não, eu não tô falando de candidatos especificamente. Não, eu vi a gente que apoiava. Mas isso não depõe tanto contra a pessoa também. Você não sente uma empatia universal por todos os seres humanos desse planeta também, sabe? Não é que, nossa, a pessoa então é um super mau caráter se ela não ficou na hora tocada. A reação das pessoas muda mesmo. Não tem. Pois é. Agora eu queria fazer um registro, porque apareceu o Henrique Meirelles ali, e o Henrique Meirelles fez a melhor campanha de 2018. A campanha dele foi genial, engraçada, bem-humorada. Ele se submeteu, ele aceitou que os seus, seus comunicadores explorassem a falta de jeito dele. É verdade. Se você fizer uma retrospectiva da campanha, aquele produto que ele botou na televisão, nas redes sociais, é brilhante. Foi uma campanha divertida. O Henrique Meirelles, um cara que saiu maior, independentemente de votação, saiu maior da campanha eleitoral do que entrou. Eu me diverti muito com o Meirelles, assim, as entrevistas dele, o modo como ele tenta brincar, se divertiu, entrou, quis muito, gastou muito para poder concorrer a presidente e se divertiu. Foi um dos que mais teve gastou, um bom né, momento. Andreasa? Acho que foi o que mais gastou, né? O que mais gastou do próprio bolso, sem dúvida.
Inclusive no WhatsApp, né? Saiu aí que gastou dinheiro com um Exatamente. disparo de WhatsApp. 2 ali. milhões. Você vê que não é o WhatsApp que faz a diferença, né? Não é a campanha paga no WhatsApp que faz a diferença. Não, será que alguém vai chamar o Meirelles esse ano? Tinha que chamar o Meirelles. Todo mundo que tem... Porque esse negócio de governar, eu sempre falo isso, assumir a presidência da República, por exemplo, esse trem não para na estação para você entrar. Você tem que entrar, pegar o comboio em movimento. Quanto mais pessoas experientes houver para conversar, para orientar, chama. Então, Bolsonaro, chama o Meirelles. Tem outros para serem chamados aí para conversar. Até escrevi um artigo sobre isso, o caso do Paulo Artung, governador do Espírito Santo, está encerrando o mandato, não disputou a reeleição, tem um espetacular trabalho de recuperação fiscal do Estado. Chama o cara para conversar, conversa com político, tem que começar a chamar os políticos para conversar. Nem todo político é bandido. O Paulo Artung, ele está articulando um movimento. centrão, fazer um... É uma grande personagem. Mas, André, você acha que isso vai acontecer? Por isso não depende só do Bolsonaro, né? Como ele delega muito, terceiriza muito as decisões ali, acho que teria que vir, né, dessas pessoas para quem ele está terceirizando. Eu acho que a gente vai ver em pouco tempo, uma previsão, mais uma, Deus me livre, acho que a gente vai ver em pouco tempo, em função da falência do esquema político que ele montou, da falta de articulação política, a gente vai ver o Bolsonaro tendo de ir a campo, fazer articulação. Acho que isso vai acontecer. A gente vai ver o Bolsonaro recebendo parlamentar, tentando montar uma forma de governar, porque pode falar o que quiser do Bolsonaro, ele é um cara objetivo. Então 2019 promete muita mesa com muito danoninho e caneca do Frozen. Agora chega de 2018, esse foi o nosso último segunda chamada do ano. 2019 vem cheio de novidades aqui no My News, vale a pena se inscrever e acompanhar. Muito obrigado pela parceria, obrigado a todos aqui que estiveram com a gente. Vou fazer o tiozão do pavê aqui e dizer, agora a gente só se vê ano que vem, hein? Até o próximo programa, na primeira segunda de 2019. Feliz Ano Novo. Tchau, tchau. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Isso aí, para todos nós. 2019.